R$ 1 milhão. Parece uma meta distante para muita gente, mas hoje eu vou te mostrar o puro suco do milhão. Se você ainda está tentando juntar seus primeiros 10 mil, se já passou dos 10 mil e quer chegar nos 100 mil, ou se já conquistou os 100 mil e agora quer alcançar o primeiro milhão, fica comigo até o final porque esse vídeo é o resumo mais prático que você vai ver sobre dinheiro. Aqui você vai entender como pessoas comuns conseguem sair do zero, juntar patrimônio e construir riqueza passo a passo. Não é fórmula mágica, não é promessa milagrosa e também não é nada que dependa de sorte. É estratégia, comportamento e decisões simples repetidas ao longo do tempo. E antes de continuar, já deixa um comentário aqui embaixo com a frase: "Eu vou chegar lá". Isso pode parecer simples, mas quando você escreve um objetivo publicamente, seu cérebro começa a tratar aquilo como uma meta real. Além disso, eu quero saber quantas pessoas aqui estão realmente comprometidas em mudar de vida financeiramente. Agora presta atenção em uma coisa muito importante. A maioria das pessoas acha que enriquecer depende de ganhar muito dinheiro. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, o problema não está na renda e sim na forma como a pessoa pensa sobre dinheiro. Quem aprende a organizar pequenas quantias começa a dominar quantias maiores depois. Por isso vamos começar pelo primeiro degrau, os R$ 10 mil. A primeira dica pode parecer simples, mas é extremamente poderosa. Dê um nome para o seu dinheiro. Pode parecer estranho, mas pense no seguinte: quando alguém tem um filho, ela dá um nome. Ela não chama a criança apenas de filho para sempre. Ela chama pelo nome porque aquilo tem significado. Com o dinheiro deveria ser a mesma coisa. Muitas pessoas falam apenas "eu quero juntar dinheiro". Só que dinheiro por dinheiro não gera motivação. O cérebro não se conecta com números frios. Ele se conecta com objetivos. Quando alguém decide juntar dinheiro para comprar um carro, ela não fica pensando em 10 mil, 20 mil ou 30 mil. Ela pensa no carro. Ela imagina dirigindo, imagina usando, imagina o resultado final. Por isso você precisa colocar um nome no seu dinheiro. Pode ser o dinheiro da reserva de emergência. Pode ser o dinheiro da viagem. Pode ser o dinheiro da liberdade financeira. Pode ser o dinheiro da casa própria. Pode ser o dinheiro de qualquer coisa que realmente tenha significado para você. O importante é parar de enxergar aquele valor como apenas números em uma conta. A partir de agora, aquele dinheiro representa algo concreto na sua vida. Esse simples ajuste muda completamente a forma como você lida com as finanças, porque agora você não está apenas juntando dinheiro. Você está construindo algo. A segunda dica é dividir metas grandes em pedaços pequenos. Muita gente desiste antes mesmo de começar porque olha para um objetivo grande e pensa que é impossível. Alguém olha para R$ 10 mil e pensa: "Isso é muito dinheiro". Só que quase ninguém para fazer a conta. Se você quiser juntar R$ 10 mil em um ano, basta dividir esse valor por 12 meses. Isso significa aproximadamente R$ 834 por mês. Agora vamos quebrar ainda mais. R$ 834 por mês dividido por 30 dias dá cerca de R$ 27 por dia. Quando você olha para R$ 10 mil, parece algo distante. Mas quando você olha para R$ 27 por dia, a realidade muda completamente. Esse é um truque mental extremamente poderoso. Quando você transforma uma meta grande em pequenas conquistas diárias, seu cérebro começa a sentir progresso. E sentir progresso é o que mantém qualquer pessoa motivada. A maioria das pessoas não falha porque o objetivo é impossível. Elas falham porque estão olhando apenas para o final da jornada e não para os pequenos passos. Então, a partir de agora, sempre que você tiver uma meta grande, quebre ela em pedaços. Quer 10 mil dívida em meses. Quer 100 mil dívida em anos. Quer 1 milhão. Dívida em décadas. Quando você transforma um número gigante em pequenas tarefas diárias, tudo fica mais possível. Agora vem a terceira estratégia que muda completamente o jogo financeiro da maioria das pessoas. Crie boletos para você mesmo. Pode parecer estranho, mas pensa comigo. O brasileiro paga boleto para tudo. Boleto de internet, boleto de cartão, boleto de financiamento, boleto de parcela de compra, boleto de consórcio. Mas quase ninguém cria um boleto para o próprio futuro. Quando você paga um boleto para uma loja, você está pagando juros e ficando mais pobre. Mas quando você paga um boleto para você mesmo, aquele dinheiro vira investimento e começa a trabalhar a seu favor. Essa é uma diferença gigantesca. De um lado você paga juros para alguém. Do outro lado você recebe juros. Então imagine que você cria um compromisso mensal com você mesmo. Pode ser R$ 200, R$ 300, R$ 500 ou qualquer valor que caiba na sua realidade. Esse valor vira uma parcela do seu próprio futuro. A lógica é simples. Se você consegue pagar parcelas para consumir coisas hoje, você também consegue pagar parcelas para construir algo amanhã. E quando você cria esse compromisso automático,
O dinheiro começa a se acumular quase sem perceber. Agora vamos subir um degrau. Digamos que você já passou da fase dos R$ 10.000 e agora quer chegar aos 100.000. Aqui entra outra mudança importante de mentalidade. Você precisa saber exatamente quanto precisa guardar por mês para atingir a meta. Vamos imaginar um exemplo simples. Se alguém quer juntar R$ 100.000 em 5 anos, basta dividir esse valor pelo tempo. 100.000 dividido por 5 anos significa 20.000 por ano. 20.000 por ano dividido por 12 meses dá aproximadamente R$ 1.666 por mês. Agora vamos quebrar ainda mais. R$ 1.666 por mês dividido por 30 dias dá cerca de R$ 55 por dia. Percebe o padrão? Sempre que você quebra uma meta grande em pequenas partes, ela deixa de parecer impossível. Agora entra um dos conceitos mais importantes do mundo financeiro: os juros compostos. Quando você investe dinheiro, ele não cresce apenas pelo valor que você deposita. Ele também cresce pelos juros que começam a se acumular ao longo do tempo. Isso significa que uma parte do crescimento vem do seu esforço e outra parte vem do próprio dinheiro trabalhando. Se alguém investe regularmente durante anos, chega um momento em que os juros passam a trabalhar mais do que a própria pessoa. É como se o dinheiro começasse a gerar dinheiro sozinho. E é exatamente esse efeito que permite que pessoas comuns cheguem a valores muito maiores ao longo do tempo. Mas para isso acontecer, existe um fator essencial: tempo. Quanto mais cedo você começa, mais poderoso fica o efeito dos juros compostos. Mesmo pequenas quantias podem se transformar em valores grandes quando passam muitos anos investidas. Por isso, o erro mais comum das pessoas é esperar sobrar dinheiro para investir. Quem constrói patrimônio faz o contrário. Primeiro separa o dinheiro do investimento. Depois vive com o restante. Esse pequeno ajuste de comportamento muda completamente o resultado ao longo dos anos. E quando você começa a ver o dinheiro crescer, algo muito interessante acontece. A motivação aumenta. Porque agora não é mais apenas você colocando dinheiro. Agora existe um sistema trabalhando ao seu favor. Só que existe uma próxima etapa ainda mais interessante nessa jornada. Quando você passa dos R$ 100.000, começa a acontecer algo que pouca gente percebe no começo. O dinheiro começa a ganhar velocidade. Quando alguém chega aos R$ 100.000 investidos, muita coisa começa a mudar. Não apenas no valor do patrimônio, mas principalmente na forma como o dinheiro cresce. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que construir riqueza não depende apenas de esforço, mas também de estratégia. Porque até os primeiros R$ 10.000, o crescimento depende quase totalmente da sua capacidade de guardar dinheiro. Nos 100.000, o dinheiro já começa a participar mais do jogo. E quando alguém se aproxima de valores maiores, como 300.000, 500.000 ou até 1 milhão, os juros começam a trabalhar com muito mais força. Mas aqui existe um detalhe importante que quase ninguém fala. Só economizar dinheiro não vai levar a maioria das pessoas até o primeiro milhão. Economizar é importante, mas existe um limite. Chega um momento em que você precisa fazer o dinheiro trabalhar melhor. E é aqui que entra a estratégia de investimentos. Muita gente começa guardando dinheiro em aplicações muito básicas, que são seguras e fáceis de entender. Isso não é errado. Na verdade, para quem está começando é até uma boa decisão, porque o mais importante no início é criar o hábito de investir. Mas conforme o patrimônio cresce, começam a aparecer oportunidades melhores. Alguns investimentos oferecem rentabilidades maiores, principalmente quando você aceita deixar o dinheiro aplicado por mais tempo. E quanto maior o prazo e o valor investido, maiores costumam ser as possibilidades de retorno. Existe uma lógica simples no mundo financeiro. Quem investe pouco tempo recebe menos. Quem investe mais tempo recebe mais. Quem investe valores maiores normalmente tem acesso a oportunidades ainda melhores. Isso acontece porque muitas aplicações exigem um valor mínimo para começar. Algumas exigem R$ 1.000, outras 5.000, outras 10.000 ou mais. Por isso o começo é tão importante. Quando você constrói uma base financeira, passa a ter acesso a novos tipos de investimento. E é nesse momento que o dinheiro começa a acelerar. Vamos imaginar um exemplo simples para entender esse efeito. Suponha que alguém consiga juntar R$ 6.000 e encontre um investimento que pague uma rentabilidade interessante ao longo de alguns anos. Se esse investimento pagar algo em torno de 13% ao ano, e a pessoa tiver paciência para deixar o dinheiro aplicado por vários anos, aquele valor pode simplesmente dobrar. Isso significa que os 6.000 podem se transformar em mais de 12.000 ao longo do tempo. Percebe o que aconteceu? A pessoa não precisou trabalhar o dobro. Ela apenas escolheu uma estratégia melhor e teve paciência. É exatamente assim que o patrimônio começa a crescer de forma consistente. E quanto mais vezes esse processo acontece, maior fica o patrimônio ao longo dos anos. É por isso que planejamento e disciplina são muito mais importantes do que tentar ganhar dinheiro rápido.
Agora existe outro ponto extremamente importante na jornada até o primeiro milhão. Aprender a gastar bem. Muita gente acredita que enriquecer significa apenas ganhar mais. Mas na prática, construir patrimônio depende muito mais das decisões que você toma no dia a dia. Antes de comprar qualquer coisa, existe um exercício simples que pode mudar completamente sua vida financeira. Faça 3 perguntas. A primeira pergunta é: existe alguma forma de conseguir isso de graça? Parece uma pergunta estranha, mas muitas vezes a resposta é sim. Existem conteúdos gratuitos, cursos gratuitos, livros disponíveis em bibliotecas, ferramentas que podem ser compartilhadas, serviços que podem ser substituídos por alternativas gratuitas. Muitas pessoas pagam por coisas que poderiam obter sem gastar nada. A segunda pergunta é: existe uma forma mais barata de ter isso? Talvez seja possível comprar usado. Talvez seja possível encontrar uma promoção. Talvez seja possível escolher uma versão mais simples que atende exatamente a mesma necessidade. Pequenas economias feitas repetidamente ao longo dos anos fazem uma diferença gigantesca. Agora vem a terceira pergunta. Eu realmente preciso disso agora ou posso esperar um pouco mais? Essa é uma das perguntas mais poderosas que existem quando falamos de dinheiro. Porque muitas compras são feitas por impulso. A pessoa vê algo, sente vontade e compra na hora. Mas quando você cria o hábito de esperar, algo interessante acontece. Muitas vezes a vontade simplesmente desaparece. E quando a vontade desaparece, o dinheiro permanece na sua conta. Essas 3 perguntas parecem simples, mas quando se tornam um hábito, elas protegem seu dinheiro de decisões impulsivas. Outro ponto muito importante na construção de patrimônio é assumir responsabilidade pelo próprio dinheiro. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que alguém especializado deveria tomar todas as decisões financeiras por elas. E claro, existem profissionais muito competentes no mercado. Mas também existe algo chamado conflito de interesse. Nem sempre aquilo que alguém recomenda é necessariamente o melhor para você. Em alguns casos, determinadas recomendações existem porque geram comissões ou benefícios para quem está indicando. Isso não significa que tudo esteja errado ou que ninguém seja confiável. Significa apenas que você precisa aprender o básico para tomar decisões conscientes. Quando você entende como funcionam os investimentos, passa a ter controle sobre suas escolhas. Você deixa de depender completamente da opinião de outras pessoas e começa a analisar oportunidades com mais clareza. Esse conhecimento muda completamente sua relação com o dinheiro. Porque agora você não é apenas alguém que guarda dinheiro. Você se torna alguém que faz o dinheiro trabalhar. E quando essa mentalidade se fortalece, uma coisa muito importante acontece. Você para de pensar apenas no curto prazo. Começa a pensar em anos. Depois começa a pensar em décadas. E é exatamente esse tipo de pensamento que constrói patrimônios grandes. O primeiro milhão dificilmente aparece de forma rápida. Ele é construído com consistência, disciplina e boas decisões repetidas ao longo do tempo. Cada valor investido é como um pequeno tijolo. No começo parece pouco. Mas depois de muitos anos, esses tijolos se transformam em uma estrutura enorme. E o mais interessante é que quando alguém finalmente chega ao primeiro milhão, normalmente percebe algo curioso. O processo foi mais importante do que o número. Porque ao longo da jornada a pessoa desenvolveu disciplina, controle emocional, visão de longo prazo e inteligência financeira. Ou seja, ela não apenas conquistou dinheiro. Ela se tornou a pessoa capaz de construir riqueza. E essa é a verdadeira porta de entrada para uma vida financeira muito mais forte. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Depois de tudo que você ouviu aqui hoje, qual é a primeira meta que você quer alcançar? 10 mil, 100 mil ou o primeiro milhão? Escreve aqui nos comentários qual é o seu próximo objetivo financeiro, porque quando você transforma um objetivo em compromisso público, as chances de realmente alcançar aumentam muito. E se você quer continuar aprendendo sobre dinheiro, investimentos e construção de patrimônio, aproveita para acompanhar os próximos vídeos, porque todos os dias tem conteúdo novo aprofundando exatamente esses temas.